Eu vou começar hoje falando como nós vamos fazer orçamento de reformas de uma forma simples e segura e em apenas 2 dias. Se você quer fechar o contrato com o seu cliente com transparência, com planejamento, tendo aquele custo certeiro, essa aula aqui é para você. E mais, se você quiser fechar um orçamento e não perder dinheiro. Por quê, gente? Porque tempo é dinheiro. E se você faz um orçamento rapidamente, em apenas 2 dias, você está economizando seu tempo e, consequentemente, você está economizando seu dinheiro também. Agora, eu tenho que te avisar. Se você quer fazer um orçamento ali, pelo esqueminha, tentando levar vantagem, sem passar um preço muito aproximado do real para o seu cliente, essa aula aqui não é para você. Agora, se você quer aprender o passo a passo de como fazer um orçamento eficiente e simples, então fica aqui comigo, porque eu também vou te ensinar como você vai fazer para peneirar a sua equipe e os seus parceiros para que você faça uma reforma de sucesso. Pega papel e caneta que eu vou te passar o checklist de tudo. E enquanto você vai pegando papel e caneta, deixa eu me apresentar. Eu sou Elisa Nunes, sou engenheira, arquiteta, paisagista, trabalho há mais de 3 décadas no mercado e sou a idealizadora do método Viver de Reforma. Já pegou papel e caneta? Ok, então vamos aprender o passo a passo para que você faça um orçamento muito eficiente e de forma simples, tá? Para esse orçamento ser simples e eficiente, você vai precisar de um passo a passo. Isso é fato. E eu vou te explicar agora como você vai fazer, tá bom? Por quê? Porque o orçamento, gente, ele é o cérebro da coisa. Ele é quem vai te dizer se a sua obra vai ser um fracasso ou se ela vai ser um sucesso. Porque se você estourar o orçamento, a sua obra vai ser um fracasso. Mas se você acertar, se você der uma noção muito próxima da realidade para o seu cliente de quanto ele vai gastar na reforma, seja da residência dele, do apartamento usado ou de um apartamento novo, pode ter certeza que ele vai te indicar para as pessoas que ele conhece quando essas pessoas precisarem passar pela mesma situação de reforma, tá bom? Bom, um ponto importante que eu preciso dizer para você na hora de fazer o orçamento é sobre a mão de obra. Aí vocês podem dizer para mim, Elisa, mas poxa vida, é claro, é óbvio que a mão de obra é um ponto importante. Ok, porque afinal de contas, são eles que vão executar a obra, tá? Aí, o que acontece? Muita gente não sabe como fazer para fazer uma vistoria no imóvel e para dar um orçamento certeiro para o seu cliente. Por quê? Porque inclusive está rodeado de pessoas que também não sabem fazer isso. Bom, então eu vou te ensinar. O que você precisa fazer? Você precisa pensar quais são as pessoas que precisam realmente fazer a vistoria naquele imóvel para poder te dar um preço para que você coloque aquele valor no seu orçamento e passe para o seu cliente. Vamos lá. Quem são essas pessoas? O seu empreiteiro, que cuida da mão de obra civil. Dentro dele, da equipe dele, o que vai ter? O pedreiro, o azulejista, o encanador e o servente. Mais ou menos são essas pessoas. Esse empreiteiro, depois que você conhece ele, você pode pedir para ele te dar um preço desses serviços. Quanto ele vai cobrar por metro quadrado para assentar um azulejo, para assentar um porcelanato, para fazer uma alvenaria. Então, quanto ao seu empreiteiro de mão de obra, você pode simplesmente filmar a obra, pegar a metragem quadrada e passar para ele te dar o preço. Quem é que precisa realmente ir na obra, gente? Na minha opinião, o eletricista é um profissional que precisaria ir na obra
para avaliar as condições daquele imóvel, para ver se os conduítes não estão muito cheios, se dá para passar um cabeamento novo naqueles conduítes, ou se você vai ter que quebrar a parede para colocar uma tubulação nova. Então o eletricista, ele vai dar uma olhada no quadro de energia, verificar se ele pode aumentar os disjuntores ali, se tem espaço, ou se ele vai precisar trocar o quadro. Vai dizer para mim, Elisa, mas para que ele precisaria fazer isso? Se você for instalar um equipamento de ar-condicionado, por exemplo, pode ser que não tenha um disjuntor sobrando de grande capacidade para alimentar um equipamento como esse, entende? E aí, como é que você faz? Então, o eletricista, na minha opinião, eu acho que ele tem que ir na obra sim. Outra situação aonde você precisa fazer uma visita presencial na obra. Aconteceu comigo uma ocasião de fazer uma reforma numa cobertura de um prédio. Era uma cobertura duplex e na parte de cima tinha assim uma área descoberta e o proprietário queria colocar ali uma banheira de hidromassagem. Já era um edifício antigo e nós não tínhamos mais os projetos estruturais daquele prédio. Então, para colocar uma banheira de hidromassagem nessa parte, que era a parte de cima do duplex, como que a gente ia fazer? A gente precisava se precaver em relação à quantidade de peso naquela laje. Então, o engenheiro calculista que costuma trabalhar comigo, ele faz a visita na obra, a gente picota as paredes aonde a gente acha que tem elementos estruturais para a gente verificar se aquele elemento estrutural pode ou não suportar aquela carga da hidromassagem. Aí ele pode fazer um projeto de reforço estrutural e a gente executar a reforma com bastante segurança, eu diria. Agora, gesseiro, por exemplo, você não precisa levar ele na obra. Você pode passar para ele a metragem, você pode passar para ele o projeto, se tem sanca, se tem fechamento vertical, ele vai poder orçar para você. Outro profissional que não precise ir na obra, que você pode colocar só a parte, seria o pessoal, por exemplo, que faz fechamento de varanda com vidro, o pessoal dos box, o pessoal dos espelhos, o pessoal que aplica piso. Se você vai comprar um piso laminado para executar essa reforma, o pessoal já vende material e mão de obra, é só passar a metragem e a planta. Se você vai fazer um piso vinílico, por exemplo, também. Se você vai colocar um mármore, se você vai trocar a bancada, seja dos banheiros ou seja da cozinha, tudo isso você pode fazer sem que esse pessoal vá na obra. Então, o que você faz? Você filma e manda para eles orçarem. A mesma coisa vai ser com o gesseiro, com o pintor. Isso agiliza, sabe? Você não precisa agendar com todos eles no local para que eles possam te passar o preço. Porque senão, você começa a perder muito tempo para fazer esse orçamento e aí você pode perder o time do seu cliente. E isso não é bom. Outra coisa que eu queria te dizer, vamos falar de obras do zero. Obra do zero, para o seu cliente, às vezes ele não tem dinheiro para fazer uma casa do zero, com fundações e tudo mais, do jeitinho que ele queria. Ou então, os terrenos para se fazer esse tipo de construção ficam longe do lugar que ele está acostumado a morar, do trabalho, da escola dos filhos. Então, o que um cliente desse faz? Ele compra um imóvel usado, perto da onde ele quer morar, ele compra um apartamento novo ou mesmo um apartamento usado e o que ele vai fazer? Reforma. Então, o mercado de reformas de imóveis, sejam eles novos ou usados, ele está em plena ascensão, ele está fulminando. Porque a gente nem tem espaço mais nas grandes cidades para construir as coisas do zero. Então, o que as pessoas fazem? Elas compram esses imóveis e reformam. E
podem certamente deixar com a cara delas, com o conforto que elas sonham e tudo mais. Então, eu vou falar para vocês sobre reformas de imóveis novos, no caso apartamentos, e quais são os itens que você precisa levar muito em consideração. Em reformas de apartamentos novos, quais são os itens? Você vai falar com o seu empreiteiro, vai pegar com ele os preços unitários de todos os serviços que você vai levantar nesse orçamento e quais são os itens que você precisa verificar, que são itens caros e que podem impactar no seu orçamento. Lembra que eu falei que a gente precisa fazer um orçamento certeiro e que esse orçamento certeiro pode ser o fracasso ou o sucesso da sua obra? Pois é, ar-condicionado, por exemplo, é um item que seria legal você cotar. A parte de envidraçamento de varandas, mármores e granitos, pisos cerâmicos, porcelanato ou cerâmico e azulejos. Se você for descascar esses ambientes de áreas molhadas, e a parte de piso mesmo, dos quartos, da sala, aonde você vai aplicar algum tipo de revestimento. Tô falando dos imóveis novos, desses apartamentos novos. Pode ser que você quebre uma parede ou outra, tudo bem, o projeto é que vai mandar. Lembrando que apartamentos novos, normalmente você tem bastante restrição na quebra desses elementos, porque normalmente são feitos de alvenaria estrutural e elas não podem ser quebradas assim aleatoriamente. Agora vamos para os imóveis usados. Qual é o ponto que pode, no imóvel usado, você vai levar em consideração tudo isso que eu falei para os imóveis novos, tá? Apartamento novo. Vamos falar de um apartamento usado. Uma das coisas que as pessoas adoram fazer num apartamento usado é sair quebrando e tirando o revestimento de piso, que no imóvel novo não vem, pelo menos para dormitórios e sala, vem no contrapiso, então você não vai ter que demolir nada, já é um custo a menos. E para o imóvel usado, normalmente a pessoa vai querer tirar esse tipo de revestimento. Outra coisa, o imóvel usado, normalmente, ele tá desatualizado, ele tá com aquele azulejo feio da década passada, a mesma coisa no piso, a pia da cozinha também às vezes é até de inox, não é verdade? E aí a pessoa, o novo proprietário vai querer trocar isso. Aí o que você vai fazer? Demolição. E para você fazer a demolição, o que é que você precisa? Caçamba. E para você acertar na quantidade de caçamba, você precisa fazer o cálculo do volume que aquele entulho que você está gerando na obra. Só que as pessoas esquecem que o azulejo está lá na parede, colocadinho, bonitinho. Ali ele ocupa um determinado espaço, um determinado volume. A hora que você quebra aquele revestimento, o que acontece? Ele vira um monte de entulho. E naquele meio daquele entulho, o que tem? Espaços vazios. Como nós chamamos esses espaços vazios? Nós chamamos de empolamento. E esses espaços vazios, na hora que você pede a caçamba, eles vão ocupar espaço. Então você tem um número maior de caçambas. Olha, eu tô te dando uma dica de ouro do orçamento, tá? Porque esse item pode fazer a sua obra virar um fracasso. Por quê? Com o empolamento, com esse entulho ocupando espaços vazios, você vai precisar de mais caçamba e o custo do seu orçamento pode ficar muito maior. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está fazendo uma reforma de um apartamento e você vai precisar de 10 caçambas. Aqui em São Paulo, a caçamba custa R$450. Ok, então você vai gastar R$4.500 para levar embora todo esse entulho. Nessas caçambas, a gente está falando também do saco de cimento usado, da proteção dos pisos que depois você vai ter que jogar fora, das latas de tinta que foram usadas, não é verdade? De todas aquelas caixas de papelão que a gente joga fora, que são as caixas que o material veio embalado, piso cerâmico, por exemplo, misturadores, torneiras, tudo isso vem em caixa.
E tudo isso ocupa espaço na caçamba. Aquele tampo da cozinha que você tirou, porque o seu cliente quer trocar, ocupa espaço na caçamba. Então, tudo isso tá levando a gente para um exemplo que eu acabei de dar de 10 caçambas. Vamos supor que você não contou o empolamento. Eu utilizo 50% a mais de empolamento. Olha a dica que eu tô te dando, dica de ouro para você não errar mais na caçamba e na hora de calcular e colocar no seu orçamento. Muito bem, eu uso 50%. Então, se eu contei 10 caçambas, eu ia dizer para o meu cliente que eu ia gastar R$ 4.500. Aí, eu tenho que colocar o empolamento, certo? Então, eu não vou usar 10 caçambas, gente. Eu vou usar 15 caçambas. Tô até aqui com uma calculadora, vou fazer uma conta para vocês, tá? 15 vezes 450, que é o que eu pago de caçamba aqui. 6.750. 6.750 menos 4.500. Me dá uma diferença de R$ 2.250. Gente, é no mínimo o preço do gesseiro. É no mínimo 2 misturadores padrão médio. E aí você vai de grão em grão, o que acontece? O seu orçamento vira o quê? Um fracasso. Então, esses são alguns pontos que você precisa verificar. Outro item que você também precisa verificar e pedir para o seu marceneiro é a parte de marcenaria. Eu, por exemplo, chego para o meu marceneiro e falo assim: fulano, quanto você está cobrando o metro quadrado da marcenaria? Não estou falando da projeção do móvel, tá? Não estou falando da projeção do móvel. Estou falando você olhando o móvel na parede. A gente está falando de largura e de altura. Aí ele vai me dar um preço por metro quadrado, porque ele sabe quanto ele vai gastar. Porque o MDF, ele compra do mesmo fabricante, sempre. Então, você vai dizer para ele mais ou menos o tipo de puxador, o tipo de corrediça, de trilho, o tipo de dobradiça, tá? E ele vai conseguir te dar mais ou menos o preço por metro quadrado. Agora, conforme você vai fazendo as suas reformas e você tem aqueles seus fornecedores que te atendem bem dentro do prazo, da qualidade, do preço, o que você faz? Você começa a tirar uma média. Qual que é a média do metro quadrado do envidraçamento da varanda? Ah, é tantos reais o metro quadrado. Qual que é a média do piso laminado? Ah, é tanto. Qual que é a média do metro linear do rodapé? Aquele rodapé pintado de MDF? Ah, é tanto. Bom, meu gesseiro já me deu o preço também, então o meu pintor também. Aí você vai fazendo um orçamento mais certinho, sabe? Mais redondo, para o seu cliente não ter surpresas. Essa é a grande verdade. Agora eu vou te dar uma dica. Vamos falar sobre mão de obra. Uma das coisas que eu levo, você não vai ter jeito, você vai ter que testar a sua mão de obra, principalmente no começo, tá? E o que é legal, você não foi indicado para o seu cliente? Todo mundo precisa trabalhar, não é? Esse pessoal que vai trabalhar para você também pode ser indicado. Aí a pessoa vem, vou ligar para o seu José, que é o empreiteiro. Oi, seu José, tudo bem? Tudo. Escuta, fulano me deu seu telefone e como é que o senhor tá de obra? Quais são os serviços que o senhor faz? Tem alguma obra que eu posso visitar que o senhor tenha feito ou que o senhor esteja fazendo para eu dar uma verificada? É aí que começa. Você vai pedir referências, você vai querer ver o trabalho dele. Aí você vai ver o capricho, você vai ver a limpeza, tudo isso. Outra coisa, você marcou com algum fornecedor na obra. Você observa, ele chegou no horário? Ele parece saber do que ele está falando? Ou ele gagueja? Ele consegue te dar um preço do serviço dele? Ou ele enrola, passa dias e ele não te fala nada? Não te passa quanto o serviço dele vai custar? Tudo isso você tem que verificar.
Sabe por quê, gente? Eu, pelo menos, eu sou na minha casa o que eu sou fora da minha casa. Óbvio, tem coisas que eu faço na minha casa que eu não vou fazer fora da minha casa. Mas, via de regra, o que a pessoa pratica na vida dela é o que ela vai exercitar com você. E isso não vale só para mão de obra. Isso vale também com o seu cliente. Aquele cliente que fica só chorando o preço, será que ele vai te pagar corretamente? Aquele cliente que fica apertando o prazo com você, será que ele vai te pagar no prazo certo? Aquele cliente que chega para você e começa a falar mal dos seus concorrentes, será que ele depois não vai falar mal de você, mesmo que tudo esteja saindo na reforma dele impecavelmente? Pois é. A mesma coisa vale para o empreiteiro. A mesma coisa vale para o restante dos fornecedores que vão trabalhar com você. Você contratou a empresa de ar-condicionado. Vem a mão de obra lá fazer a infraestrutura no apartamento, principalmente apartamentos usados, tá? Ou numa casa usada que está sendo comprada. Aquela mão de obra lá, como que ela se comporta? A pessoa, ela é educada? Você percebeu que ela veio na sua obra e ficou tudo em ordem, não tem nada quebrado, né? Não sumiu nada. Aquela pessoa, ela fala bem da empresa que ela está trabalhando? Você pode perguntar se ela recebe os honorários dela, a remuneração dela em dia. Uma empresa, por exemplo, de fornecimento de box, a empresa do ar-condicionado, a empresa do piso laminado, são todos fornecedores que vão te fornecer material e mão de obra. Você vai comprar o serviço. Aquela empresa que ficou de te dar o orçamento, ela te entregou o orçamento na data que você pediu? Eu tô falando de prazo factível, tá, gente? Não tô falando, olha, eu tô te ligando hoje às 11 da noite e eu preciso do orçamento amanhã às 7 da manhã. Não é isso. Tô falando de um prazo factível. Essa empresa, ela te atende? E aí você vai glosando quem serve e quem não serve. Mas testa, pensa, sabe? Observa. Nesse momento, até você tá com a sua equipe, com aquelas pessoas parceiras que vão trabalhar com você, que não vão te deixar na mão, até você perceber quem é que serve, quem não serve, você vai ter que testar. Vou dar um exemplo. Essa semana um engenheiro entrou em contato comigo. Eu entreguei um projeto de um galpão pequeno, num bairro antigo aqui de São Paulo, um projeto de reforma. E o engenheiro virou para mim e disse assim, eu vou fazer um mezanino metálico, mas o meu serralheiro é muito caro. Eu disse, eu tenho um serralheiro para te indicar, que já trabalhou comigo. Você vai gostar dele. Outro ponto, a gente só indica quem a gente já testou e quem trabalha direito, pra gente não se queimar. Porque se aquele fornecedor trabalhar de forma errônea, depois a pessoa que te pediu indicação, ela vai falar pra você, poxa vida, né? Aquele fornecedor que você me indicou só pisou na bola comigo. Não é legal. Muito bem, indiquei o fornecedor e ele marcou hoje na obra, às 11 da manhã, uma visita com esse fornecedor. Assim que a reunião acabou, ele me ligou. Elisa, olha, gostei do serralheiro. Você sabe que eu cheguei lá às 11 horas e ele já estava lá me esperando? Olha a pontualidade. Aí ele disse assim, olha, eu conversei com ele e ele me deu algumas ideias. Eu estava pensando em usar uma viga perfil W, assim. Ele disse, não precisa, nós podemos fazer assim, vai ficar mais barato, a gente otimiza. E ele me passou segurança, Elisa. Ele sabia do que ele estava falando. E outra coisa, não é um fornecedor assim que não sabe o que está falando ou que vai trabalhar com irresponsabilidade, porque nesse caso a gente pede para o fornecedor também emitir uma anotação de responsabilidade técnica,
sobre aquela estrutura metálica que ele vai projetar e confeccionar e instalar na sua obra. Então, esse tipo de responsabilidade que a gente tem que ficar atento com os fornecedores com quem a gente vai trabalhar. Se ele emite nota fiscal, se a equipe dele chega no horário na obra, uniformizada. Tudo isso conta e tudo isso vai fazer diferença se o seu cliente resolver dar uma incerta na obra. Ele vai ver todo mundo trabalhando, sabe, de forma correta, de forma organizada, de forma limpa, de forma, assim, com qualidade. Tudo isso conta. Era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês coloquem em prática todas essas dicas que eu dei para vocês. Tanto e principalmente para você começar a peneirar quem é que você vai querer do seu lado. Porque a gente não faz a obra sozinho, a gente precisa da mão de obra. Então, a gente quer ter as pessoas certas do nosso lado, para que o nosso trabalho seja reconhecido, seja indicado e que a gente prospere e faça cada vez mais obras de reformas. Tá bom? Obrigada para todo mundo, eu agradeço muito. Um beijo, até a próxima live. E se você gostou desse conteúdo, você já salva, compartilha, curte, tá bom? Tchau, tchau!